Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio com a professora Elisângela. E antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, vamos àqueles recadinhos? Pessoal do Class, falta pouquinho, mas pouco mesmo, pessoal. Então vai lá, assista essa aula, vá até o final, entre as atividades obrigatórias, realize-as com muita atenção e assim você está quase garantindo a conclusão do ensino médio, hein? Imagina que show! E a galera que não tem acesso às plataformas digitais, vocês não vão ficar de fora não. Vão lá na escola, pegue as atividades impressas, leve-as para casa, faça com muita dedicação e no dia combinado, já sabe, devolva-as na secretaria da sua escola. Pessoal, vocês se lembram o que nós fizemos na aula 115? Nós começamos a falar de um conto, vocês lembram? O conto da Lígia Fagundes Telles, Venha Ver o Pôr do Sol, em que um casal se encontrou em um cemitério abandonado, um tanto quanto macabro. O que será que vai acontecer, hein? Vamos continuar esse conto hoje? Porém, antes, sabendo os objetivos que iremos trabalhar. Quais são eles, então? Hoje nós vamos ler a segunda parte do conto Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles, analisar a segunda parte para compreender o enredo, buscar informações explícitas no texto e inferir informações implícitas. Estão curiosos para saber como continua esse conto? Eu já sei como é, então eu imagino que vocês estejam bem curiosos. Vamos a ele? Porém, antes, nós temos um quiz aqui. Olha lá, então. Numere corretamente. Nós temos número 1, conto. 2, personagens criados por Lígia Fagundes Telles. E 3, uma das maiores escritoras brasileira viva. Muito fácil, pessoal. Enumere lá para mim. Quem é ali que é a Lígia Fagundes Telles? Ricardo e Raquel, personagens, tempo, espaço e enredo em suas formas concisas. Aí eu quero saber se vocês prestaram atenção na primeira parte do conto, aula 115. Se vocês prestarem atenção, tá super fácil responder esse quiz, tá bom? Já já voltamos com a resposta. Fácil esse quiz, né? Fala a verdade. Vamos conferir então. Uma das maiores escritoras brasileiras viva, quem que é? É a Lígia Fagundes Telles. Personagens criados por essa grande autora, grande escritora, o Ricardo e a Raquel, que são os personagens deste conto que nós estamos lendo. E o que é o conto? O conto ele contém personagens, tempo, espaço e enredo. Porém, em formas concisas. Não é como um romance, que é toda uma história. Aqui é mais conciso. Beleza? Agora sim, podemos começar nosso conto? Podemos, né?
Não podemos ainda. Temos uma frase. Eu que preparei essa aula, eu esqueci a ordem dos slides, que vergonha. Mas vamos lá. Nós temos aqui mais uma frase para vocês não esquecerem. Essa senhora é a Lígia Fagundes Telles e ela diz assim: não acho maravilhoso envelhecer. A gente envelhece na marra, não tem o que fazer, né? Outra atividade antes do conto. Vamos relembrar a primeira parte do conto iniciada na aula passada. Escreva uma sinopse da primeira parte. Vocês lembram o que é uma sinopse? Uma sinopse é uma espécie de um resumo. Então, resumidamente, ele conta para mim o que aconteceu nessa primeira parte do conto da aula 115. Vamos lá? Já volto com vocês para ver se vocês fizeram tudo certinho, bonitinho, ok? E então, conseguiram fazer a sinopse da primeira parte do conto? Vamos lá? Olha aqui como é curtinho, como eu falei para vocês. Raquel vai ao encontro de Ricardo em um cemitério para ver o pôr do sol. Ela fica revoltada com o lugar, mas acaba cedendo ao encontro. Isso é a sinopse. Você conta resumidamente o que aconteceu na primeira parte. E agora sim, a gente vai começar a segunda parte do nosso conto. Olha lá então. Mas me lembrei deste lugar. Lembra que o Ricardo tinha levado a Raquel lá para o cemitério e ela tinha odiado a história? Ele está se justificando porque escolheu esse lugar. Então, mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado, prosseguiu ele, abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse, não insista. Nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro? Não suporto enterros. Mas enterro de quem? Raquel, Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem! Vem comigo, pode me dar o braço, não tenha medo. O mato rasteiro dominava tudo, e não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrando-se ávido pelos rachões dos mármores, invadira alamedas de pedregulhos enverdinhados, como se quisesse, com a sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte banhada de sol. Então, esta parte que eu acabei de falar para vocês sobre o que estava ali o ambiente do cemitério, sobre o mato que dominava tudo, temos uma questão. As palavras sublinhadas acima
podem ser substituídas respectivamente sem alterações. Então, nós temos alastrado, ávido e vestígios. Quais dessas opções aqui podem ser substituídas sem causar prejuízo algum ao texto? Letra A, propagado, insaciável e sinais, enlameado, lívido e marcas, colonizado, desejoso, desejos, ou letra D, ateado, insaciável e sobras. Vamos lá, faz com capricho que eu já volto com a resposta. E aí, quais palavras podem ser substituídas? Vamos a elas. Então, nós temos as palavras alastrado, que pode ser substituído por propagado. Ávido pode ser substituído por insaciável. E vestígios pode ser substituído por sinais. Que legal que a língua portuguesa, né? Esses sinônimos a gente faz com que nós possamos usar várias palavras e não vai prejudicar o sentido do texto. Beleza? Show? Continuando então. Foram andando vagarosamente pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros com uma estranha música feita de som das folhas secas, trituradas sobre os pedregulhos. Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura, com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. É imenso, hein? E tão miserável. Nunca vi um cemitério mais miserável. É deprimente, exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo, chega. Ah, Raquel, olha um pouco para esta tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da tarde. Está no crepúsculo nesse meio tom, nessa ambiguidade. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa? Não gosto de cemitério, já disse, e ainda mais cemitério pobre. Delicadamente, ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo. É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Ele é tão rico assim? Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em redor de seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente escureceu, envelhecida. Atividade 3. Ao longo da narrativa, a fisionomia de Ricardo se transforma várias vezes. Vocês lembram que em alguns momentos, quando ele era contrariado, rejeitado ali, a fisionomia dele mudava, enrugava o rosto e tal?
Que relação é possível estabelecer entre as mudanças no semblante do personagem e as suas intenções? Vocês acham que é possível estabelecer alguma mudança aí, alguma relação, aliás, nessa mudança do semblante do Ricardo? Pensa lá um pouquinho que eu já chego com a resposta. E aí, conseguiram estabelecer alguma relação ali com a fisionomia do Ricardo, com o que estava para acontecer? Vamos lá? Então, olha lá. Que relação é possível estabelecer entre as mudanças no semblante do personagem e as suas intenções? Todas as vezes que Ricardo sentia-se humilhado ou rejeitado, o seu semblante transformava-se. Ele parecia ser outra pessoa, aquele rosto jovial, delicado, de repente transformava-se em uma outra pessoa. Será que isso significa alguma coisa no decorrer do conto? Vamos lá? Mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram. Eu também te levei um dia para passear de barco, você lembra? Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo tantã. Mas apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele! Palavra que quando penso não entendo até hoje como aguentei tanto. Imagine, 1 ano. É que você tinha lido A Dama das Camélias. Ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance você está lendo agora, hein? Nenhum, respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada. A minha querida esposa, eternas saudades. Leu em voz baixa, fez um muxoxo. Pois sim, durou pouco essa eternidade. Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido. Mas é esse abandono na morte que faz o encanto disto. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja, disse, apontando uma sepultura fendida. A erva daninha brotando insólita de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome na pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta a morte perfeita, nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer, nem isso. Ela aconchegou-se mais a ele, bocejou. Está bem, mas agora vamos embora, que já me diverti muito. Faz tempo que não me divirto tanto. Só mesmo um cara como você podia me fazer divertir assim. Dei-lhe um rápido beijo na face. Chega, Ricardo, quero ir embora. Mais alguns passos. Mas esse cemitério não acaba mais, já andamos quilômetros, olhou para trás. Nunca andei tanto, Ricardo, vou ficar exausta. A boa vida te deixou preguiçosa, que feio, lamentou ele, impelindo-a para a frente. Dobrando esta alameda, fica o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol, e tomando-a pela cintura. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos então 12 anos.
Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vínhamos com ela e ficávamos por aí, de mãos dadas. Fazendo tantos planos, agora as duas estão mortas. Sua prima também? Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos, eram assim verdes como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel, extraordinário como vocês duas. Penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos, assim, meio oblíquos como os seus. Chegamos então na atividade 4. Pela leitura do conto até aqui, relacione as características de Ricardo e Raquel. Olha lá, quem que era pobre, usava os cabelos desalinhados e vestia um blusão azul marinho? Quem que aparentava um jeito jovial? Quem era elegante, sentimental? E quem que era fumante? Essa é bem fácil, né? Relaciona lá que nós já voltamos com a resposta. E aí, vocês conseguiram perceber durante todo o conto até aqui quais são as características dessas personagens, a Raquel e o Ricardo? Vamos a elas? Então, olha lá. Quem que era pobre, usava os cabelos desalinhados e vestia um blusão azul marinho? O Ricardo, né? No começo do conto, já é nos apresentado esse personagem e diz que ele está com o cabelo todo desalinhado, metido num blusão azul marinho. E no decorrer do conto, a Raquel fala, né, que ele é pobre, ele também fala que ele é pobre. Aparentava um jeito jovial. Apesar de, em alguns momentos, o Ricardo mudar completamente a expressão dele, de início, ele surgia para nós como uma pessoa com um jeito jovial. Quem que era elegante e sentimental? A Raquel. E, em alguns momentos também, ela fumava e ele comentou, né, dela ser fumante. Então, aqui está a nossa resposta 4. Tudo bem? Olha lá então, só para lembrar vocês, nós temos 3 partes desse conto. Nós já vimos a parte 1, a parte 2. Na próxima aula nós vamos com o grande finale desse conto. O que será que vai acontecer com o Ricardo e com a Raquel? O que nós aprendemos hoje então? Nós lemos a segunda parte do conto Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles. Analisamos essa segunda parte para compreender o enredo. Buscamos informações explícitas, está faltando um acentinho ali no pli, e inferimos informações implícitas. Bem, eu espero que vocês estejam gostando até agora desse conto e que vocês fiquem muito curiosos para saber como que ele termina. Será que o Ricardo é um rapaz apenas romântico ou ele está guardando algum segredinho para o final? Espero vocês na aula de número 117, tudo bem? Grande beijo, até a próxima!